sejam. Romanos capítulo 8, quantos encontraram podem dar glória a Deus? Amém. Versículo de número 1, olha que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Pode tomar seu lugar. Pai, no nome de Jesus, louvado, bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Pai amado, abra-nos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos acerca da Tua palavra. Nos alimente, Pai, para que tenhamos fé, para que tenhamos esperança e possamos andar no caminho do Senhor. Na Tua palavra, fonte, ó Deus amado, de alimento, nela, ó Deus amado, encontramos, ó Deus amado, a vida eterna. Então, Deus amado, nos alimente aqui nessa noite. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Esse texto, amados irmãos, ele fala conosco acerca de condenação. E o que a gente sabe acerca de condenação? A gente entende que a palavra condenação, ela é uma definição de uma sentença. Ela é uma sentença, aquilo que se aplica quando alguém falha, quando alguém erra, né? Condenado. Quando alguém deixa de cumprir algo, aquela pessoa, ela é condenada. Quando ela deixa de seguir ordens, preceitos, fundamentos, leis, mandamentos, regras. Veja, quando a pessoa deixa até de viver com o princípio básico da sociedade, que não precisa estar escrito na Bíblia e nem mesmo em quaisquer livros que venhamos encontrar em uma biblioteca. Os princípios básicos de uma harmonia social, de um convívio social, onde o homem ele procura respeitar o seu próximo. Mas quando ele não faz o princípio básico de uma sociedade, vai levá-lo também a uma condenação. Então, quando nós aqui olhamos para esta palavra, o texto vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Amados irmãos, essa passagem ela mostra para nós que aqueles que estão em Cristo Jesus, há uma diferença muito grande daqueles que não estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, amados irmãos, eles têm uma conduta de vida totalmente diferente. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm uma prática de fé diferente, um modelo de agir, de reagir, de pensar, de ser. Eles têm, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eles têm, amados irmãos, um formato de mansidão. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm um modelo especial de amor. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm um modelo especial para orar, um modelo especial de jejuar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm aprendido o modo em que Jesus disse, o modo como Jesus operou, o modo como Jesus fez. E ora, diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra que nenhuma condenação há. Mas condenação do quê? Condenação do quê? Amados irmãos, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aqui para os cristãos, os romanos que se converteram ao Senhor, aqueles que abriram o seu coração para receber o Senhor Jesus, que ainda estavam debaixo da tutela do Estado romano, da religião, do Império Romano, e eles ainda então estavam pensativos com relação à legislação,
estavam pensativos com relação a que o Estado poderia, muitas das vezes, agir e muitas das vezes perturbar a vida cristã, perturbar a sua fé. Mas o apóstolo Paulo envia uma carta para eles. O apóstolo Paulo envia uma carta recomendando que eles não precisavam se preocupar, amados irmãos, porque quando diz o texto que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, amados irmãos, os homens que são espirituais, somente eles podem ter uma compreensão do mundo espiritual. A palavra nos diz, amados irmãos, no texto, no versículo de número 5, quando diz aí porque os que não andam, os que não são segundo a carne, inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. O homem carnal, ele não tem compreensão das coisas espirituais. Como é compreender as coisas espirituais? Porque ela não está na dimensão da mão. As coisas espirituais, irmãos, elas não estão na dimensão das nossas mãos. Nós colocamos as mãos para exercer coisas espirituais. Nós não colocamos os nossos pés para exercer as coisas. Elas não vão acontecer, as coisas espirituais, dessa maneira. Agora, as coisas carnais nós praticamos com as nossas mãos. Os nossos pés, quando diz a palavra do Senhor, nos fala pelo livro de Eclesiastes, no capítulo 5, quando diz ali, recomendando, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, ali está falando de uma ação carnal para uma posterior ação espiritual. Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar que o primeiro homem, ele é carnal, o segundo, ele é espiritual. O primeiro homem lá no jardim do Éden, ele era carnal, a estrutura dele é carnal. Posteriormente, quando Jesus vem e traz uma transformação para a redenção do homem, o homem agora ele precisa ter uma compreensão de que ele também é espiritual. Ele é espiritual. E o homem espiritual, amados irmãos, ele passa a distinguir as coisas espirituais. O homem espiritual, ele tem noção das coisas espirituais, das lutas espirituais. Ele tem noção das batalhas espirituais. O homem espiritual, ele tem noção, quando você canta uma canção, que ela é espiritual, ele tem o discernimento, ele tem a interpretação da coisa espiritual. O homem carnal, amados irmãos, ele não entende. Se alguém um carnal chega na igreja e tem alguém falando em línguas, ele não entende. A palavra nos diz pelo capítulo de número 14, 1 Coríntios, que o carnal, ou aquele que não tem o conhecimento, não tem o discernimento espiritual, ele vai chegar na igreja, vai ver os homens, as pessoas, mulheres falando em língua, ele não vai ter o discernimento. Por que ele não tem o discernimento? Porque ele não é espiritual. Vejamos porque os homens são levados muitas das vezes a uma condenação. Presta atenção aqui. Nós vamos agora começar a destrinchar essa questão, separar o que é carne daquilo que é espiritual. Muitas das vezes, irmãos, a gente entra em lutas, entra em conflitos, quando a gente não sabe separar o que está vindo, se é carne ou se é espírito. A gente às vezes vê homens e mulheres meio de batalhas, de situações, quando elas muitas vezes não discernem. E um dos dons que está mais escasso dentro das estruturas das igrejas hoje, em todos os lugares, chama-se dom de discernimento espiritual. Quando o apóstolo Paulo prega, ministrando aos cristãos de Corinto, a primeira carta de Coríntios, capítulo de número 12, ele vai elencar ali os dons espirituais, pelo Espírito de Deus, que vai operar esses dons espirituais, e ele vai falar da necessidade, da importância do dom de discernimento, porque o discernimento é quando você faz uma análise aperfeiçoada
endereçada, você consegue analisar, ou seja, a mensagem que aquilo ali, qual é o propósito daquilo ali, para quem está endereçada, para quando está endereçada, para onde está endereçada. Então você começa a discernir. Você quer ver uma pergunta? Vamos encher essas 50 mais ou menos essas cadeiras, vou encher todas essas cadeiras aqui na igreja. Eu faço a pergunta: todos aqui são salvos em Cristo? Alguns vão ficar meio atônitos às vezes. Todos aqui têm a certeza da salvação? Alguns vão ficar meio preocupados. Alguns aqui vão ficar assim meio sem aquela convicção, a certeza. Por causa de quê? Porque sabe que no íntimo da sua alma, alguma coisa ainda tem um vínculo muito forte com a carnalidade. Porque, amados irmãos, o homem espiritual, ele é convicto. Agora, aquele que não é espiritual, ele não tem convicção daquilo que é espiritual. Ele passa a titubear, ele passa a ser muitas vezes cambaleante nas suas afirmações, nas suas colocações. E quando o apóstolo Paulo fala aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque, amados irmãos, é impossível o homem da terra, a justiça da terra, os homens da terra, que como a luz do texto do capítulo 8, e os cristãos romanos tinham insegurança em servir a Cristo por causa da lei terrana, ainda hoje é impossível os homens terem poder para julgar a nossa fé. É impossível. Por que, pastor, que é impossível? A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer acerca da história da igreja. O primeiro mártir da história da igreja foi o diácono Estevão, um homem que servia, um homem que teve uma crença sobrenatural, fora apedrejado, não negou o nome do Senhor. Por que ele não negou e ainda assim morreu? Porque ele era um homem espiritual. Ele viu os céus abertos e ele não negou aquilo que ele cria. Então o homem espiritual, a mulher que é espiritual. Agora, se é alguém que é carnal, está ali naquela hora da afronta, está ali na hora do apedrejamento, nega o seu Cristo, larga esse negócio, olha, eu vou te dar X, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Ou seja, quando se coloca as propostas da terra, o carnal que não é espiritual, ele aceita as propostas da terra. Ele troca Jesus por dinheiro, troca Jesus pela bebida, ele troca Jesus pelos vícios, troca Jesus pela noitada, ele troca Jesus por isso e por aquilo outro. Mas o espiritual, amados irmãos, ele cada dia mais ele está vinculado, ele está ligado no céu. Ele ligou aqui na terra, ligou lá no céu, e ele não larga. Vem a luta, eles dão uma sacudida, né? Sacode para cá, daqui a pouco der uma rasteira, levanta, o Senhor ajuda, ele levanta, continua a sua caminhada, porque ele é espiritual. Então, o discernimento, ora, aqui o apóstolo Paulo diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, que há uma diferença, é possível diferenciar um crente carnal de um crente que ele é espiritual. Alguns de vocês aqui conseguem andar pela rua e vocês, na prática do dia a dia, do convívio com outras pessoas, vocês conseguem discernir quem é crente carnal e quem é crente espiritual? Difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque muitas vezes a gente não tem a percepção espiritual. A gente muitas vezes busca, eu quero que Deus me dê saúde, eu quero que Deus me dê uma porta de emprego, eu quero que Deus abençoe a minha família. E quando a gente está precisando de ter discernimento, porque a enfermidade que ora foi lida aqui, a enfermidade que o apóstolo Paulo teve na carne, ele teve o discernimento para entender. A porta que muitas vezes teve fechada para ele falou que o Senhor nos dê a palavra como porta aberta, que no abrir da nossa boca as coisas vão acontecer de modo natural, porque o Senhor vai nos usar. Ou seja, é discernimento até quando a gente está impedido de pregar o Evangelho.
Ter discernimento até quando a sua família não pode estar contigo no altar. Porque a gente fica orando, Deus salva a família, Deus faz isso, faz aquilo, mas se você não tiver discernimento de Deus para compreender o tempo e como cada um vai chegar nos pés do Senhor, que muitos deles não vai vir, às vezes não vai ser no amor, não vai vir com uma alegria, não vão vir, cantando louvores, muitos deles não vão vir da forma que a gente às vezes entregou a nossa vida para Cristo. Nós temos a nossa intimidade espiritual com o Senhor, como nós somos espirituais. Muitos deles vão ter que vir pela dor, vão vir às vezes na moenda. O apóstolo Paulo, ele só se converteu quando Jesus para ele a caminho de Damasco. Quando ele ia parado ali, porque ia prender os crentes, ia para maltratar, ia para fazer aquilo que não deveria, o Senhor para ele ali, e ele vai ficar aí durante 3 dias sem poder enxergar. Ou seja, veio na alegria? Não. Paulo conhecia muito bem a lei, sabia muito bem acerca da lei, mas Jesus fala para ele, fala com ele, fala: Paulo, por que me persegues? E aí ele entende que aquela voz não era a voz de nenhuma pessoa que falava com ele durante todos aqueles anos que ele já tinha vivido. Ele sabia que aquela voz era a voz do Senhor. Ou seja, Paulo estava no meio daquela situação, um pouco dele crente espiritual, porque ele conhecia muito bem a questão das coisas espirituais, dos princípios judaicos. Paulo também agora estava vivenciando o seu lado carnal, tomado de uma carta, de uma permissão para aprender, tomado agora com uma carta, com poder para poder fazer isso e fazer aquilo outro. Ele agora é parado, agora no nível do Espírito. Paulo agora é parado no nível do Espírito. Vejamos que as autoridades, elas certamente não compreenderam que o homem que outrora prendia, que mandava bater, que chicoteava, esse homem agora começa a falar de Jesus. Esse homem começa agora a pregar o Evangelho. Esse homem começa agora a anunciar, porque a própria palavra vai dizer, quando o Senhor manda que Filipe chegasse até aquela rua, até aquela casa, ele falou: mas eu não vou, é o Saulo que está lá. E a palavra: não, mas vai lá, porque eu tenho ele para mim como um instrumento. A palavra vaso escolhido, em outra tradução vai dizer aí instrumento. Então o Senhor tinha ele como uma ferramenta para levá-lo entre os reis, os governos, os presidentes, as pessoas importantes, que os apóstolos que tiveram uma vida pessoal, conhecimento pessoal, ocular com Jesus. Eles não falavam várias línguas. Paulo falava. Não tinham conhecimento de outras terras, de outras nações, culturas diferentes. O apóstolo Paulo tinha. Então Jesus pegou ele, alguém que tinha uma noção imensa, e leva, louvado seja o nome do Senhor, e leva, amados irmãos, para tomar agora posse de um conhecimento, de um lugar diferente, de pessoa diferente, a qual diz aqui, louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos fala aqui agora que por essa recomendação dele aqui agora, ele vai falar para esses crentes que o espiritual, ele é totalmente diferente do carnal. Eu me lembro aqui há muitos anos atrás, quando eu estava com a nossa igreja na avenida, me lembro que eu estava subindo, eu morava aqui nessa rua, e subindo com a minha maleta, eu não lembro se era já indo para o par da tarde, para o par da manhã, não lembro qual foi o horário, mas aqui no meio dessa esquina tinha 2 jovens numa confusão, em cima, um na moto, outro na outra, brigando, e ameaça para cá, ameaça para lá. E o Senhor falou comigo: acaba com aquela briga, acaba com aquela briga. E eu entrei no meio deles assim, de moto, um daqui, outro daqui, aquela discussão feia. E eu falei: meu jovem, não briga, não discute, vai para sua casa, porque confusão não vai dar certo, confusão aí. Irmãos, eu fiquei depois assim: você já pensou? Se você não está ligado com Deus, o que você tem a ver com isso aqui? Sai fora, não se mete onde não deve não. Mas você está no Espírito. A vida espiritual
ela precede de uma autoridade, amados irmãos, que o homem carnal não tem. O homem carnal não tem. Uma determinada igreja, está lá os irmãos orando, estão lá fazendo trabalho de libertação, a pessoa cai, possessa pelo inimigo, naquele processo de libertação, cai, e naquele monte de gente que caiu ali, e a pessoa caiu e se machucou. A família ficou revoltada, chamou polícia para poder, como é que a pessoa caiu dentro da igreja? Como é que você vai, que a polícia vai tomar providência porque alguém caiu endemoniado? Como é que a polícia vai resolver algo no espírito? Você está entendendo? Como é que a polícia vai resolver? A polícia chegou na igreja. Quando o irmão está lá na frente orando, está lá, o trabalho está acontecendo, a polícia entrou lá na porta da igreja, vem andando. O irmão levantou a mão e começou a orar. Os dois policiais sentados lá na entrada da igreja. No nível do espírito, os carnais não vão discernir o que é espiritual. Os carnais não vão discernir. A enfermidade, você precisa discernir qual é o propósito. Ela é uma coisa da carne pode ser uma enfermidade genética. Pode ser uma enfermidade que surgiu por maus hábitos. Pode ser uma enfermidade que surgiu porque você teve contato com alguma coisa contaminada. Ou seja, isso é da carne. Agora, quando é no nível espiritual, se você olhar para dentro da Bíblia, nós vamos encontrar enfermidades no nível espiritual. Enfermidades que elas aconteceram em decorrência da desobediência. Enfermidades que aconteceram em decorrência do pecado. Você pega o livro 1 Crônicas, louvado seja o nome do Senhor, 1 Crônicas, capítulo 14, 15, 16, vai falar sobre o rei Asa. O rei Asa, quando ele não aceitou que um vidente viesse falar, trazer algo da parte de Deus para ele, porque ele tinha feito uma aliança totalmente errada, a Bíblia vai dizer que depois que ele prende o vidente, porque não aceita aquela palavra, a Bíblia vai dizer que 3 anos depois que ele prendeu e mantinha aquele vidente preso, ele se adoece. Presta atenção, a Bíblia vai dizer que ele adoeceu os seus pés. E ainda assim, a Bíblia vai dizer que ele, quando ele começou a reinar, ele buscava a Deus, ele orava. Durante os 10 primeiros anos daquele reinado do rei Asa, foram 10 anos de paz, não houve guerra, não houve confusão, tudo tranquilo, fortificou as cidades. Mas, amados irmãos, quando ele não aceitou que Deus mandou uma palavra para poder repreender ele, porque ele tinha feito uma aliança que Deus não queria que ele tivesse feito, porque ele tirou os utensílios da casa do Senhor para entregar para um exército inimigo por causa do rei de Israel. Ou seja, o rei Asa era rei de Judá, e o rei de Israel fazendo reparos lá ali numa cidade próxima ali. Quando ele faz ali aqueles reparos, diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, o rei agora de Judá fica muito triste, porque ele agora se sente ameaçado. E ele vai fazer uma aliança com o rei da Síria. Ele pega as coisas do templo do Senhor e entrega para os inimigos. Irmãos, quando a gente resolve misturar as coisas espirituais com as coisas da carne, vai dar errado. Vai dar errado. Então a condenação, ou seja, a sentença que vem para a vida do homem, o resultado disso é que quando você toma decisões que elas às vezes são puramente, às vezes comuns, natural, coisas carnais, e às vezes você espiritualiza aquilo quando não é para espiritualizar, ou quando às vezes é algo espiritual e você também não discerne e larga passar batido. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que 3 anos depois ele fica enfermo. 2 anos após ele ter iniciado aquela enfermidade, ele morre daquela enfermidade. E diz algo, o que me chama a atenção no texto, é que ele, no quadro de enfermidade, ele não buscou a Deus. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer.
Sabe o que ele buscou, irmãos? A Bíblia vai dizer que antes ele buscou os médicos. Olha bem, se você fica enfermo, nós não vamos menosprezar os médicos, nós não vamos menosprezar a medicina, mas você não vai buscar Deus. Será que você não consegue discernir que, apesar de existir recursos perto de nós, falando visivelmente perto de nós, a gente compra ali na farmácia um vidrinho de dipirona, a gente toma, está com um quadro de febre, com um quadro de dor, a gente toma ali, aquilo ali vai lá e combate aquela enfermidade. Mas quantas vezes a febre ela não é para dipirona? Aí tem pessoa que passa anos. Quantas pessoas aqui foram curadas, estavam com febre, passavam anos, dor de ouvido, né? Eu já vi batido, pessoa que tinha andado com dor de ouvido anos e anos, quando deu o dia do batismo, na hora do batismo, entrou dentro do ouvido, nunca mais a pessoa teve dor de ouvido. Nunca mais. Porque esse, amados irmãos, é o aspecto das coisas espirituais. Aí você vai falar assim, explica na ciência por que o ouvido foi curado com a água de um ribeiro no dia do batismo das águas. Como que a ciência vai explicar? Não é verdade? Manda lá, vamos fazer teste na água. Olha, essa água ela deve ser milagrosa, essa água ela deve ter algum tipo de nutriente, alguma coisa muito especial. Irmãos, o poder de Deus não é para nós ficarmos envergonhados com Ele, não é para termos receio. Porque os irmãos, os cristãos romanos, eles estavam com receio de começar a usar o poder, de receber o poder de Deus, de ter a autoridade de Deus, mas a autoridade da terra vir e romper com aquilo ali. Lembra de Jesus? Presta atenção. Jesus estava lá na cruz sendo colocado ali, pendurado. Na hora que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, lembra que acontecem algumas coisas que não são comuns. Não são comuns. A terra treme, as pedras se fendem, ou seja, as pedras que estão trepadas por cima da outra vão se deslocar, tremor. O véu do templo vai rasgar. Os homens que até aquele exato momento condenavam, falavam palavras, mencionando palavras de afronta, o texto vai dizer, porque eles disseram assim, realmente esse era o Filho de Deus. Porque eles sabiam, amados irmãos, que naquele momento estava acontecendo algo no nível espiritual. Até aquele momento foi só carne, todo tipo de acusação mentirosa, todo tipo de palavra, era chicote, era cruz pesada, era, amados irmãos, cuspe, eram açoites, tudo aqui estava no nível da carne. Tudo aquilo estava no nível da carne. E Jesus pediu, Pai, se possível, passe de mim esse caso. Porque, amados irmãos, as coisas que estão no nível da carne, elas são terríveis. Os problemas no nível da carne são terríveis. E quando, amados irmãos, a gente se torna pegado no nível da carne, é um problema até para o Espírito. Porque aí diz o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito ele milita contra a carne e a carne contra o Espírito. É uma briga constante. Você quer ver uma coisa? Está faltando mais gente aqui no culto. Por que está acontecendo que está faltando gente no culto? Porque existe uma briga e você não está vendo. A carne está falando assim, toma banho, deita mais cedo para você descansar, amanhã é segunda-feira. Sabe o que acontece? Aí o crente dá lugar para a carne, não dá lugar ao Espírito, porque o Espírito cria uma necessidade de você buscar Deus. Não vou não, semana que vem eu vou, no dia da ceia eu vou, na quarta, na sexta, não sei o que, eu vou. E aí, você vai protelando e começa aquela briga. Vai, não vai, e a carne pedindo não vai, e o Espírito vai, e a carne não vai, e o Espírito não vai. O crente vai ficando fraco. Vai ficando fraco, ele vai perdendo a ciência das coisas espirituais, ele vai perdendo as revelações das coisas espirituais, ele vai perdendo o alimento para as coisas espirituais, ele vai ficando fraco. Irmãos, a gente precisa de alimento das coisas. E aqui Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Que não é
andando segundo a carne. E é uma das coisas mais terríveis que tenho visto nos últimos anos, com tantos anos na obra do Senhor, uma das coisas mais terríveis que tenho visto nos últimos tempos, uma geração de cristãos carnais, cristãos, pastor, irmãos, irmãs, porque haviam cristãos, homens carnais andando com Jesus também. Os carnais não são apenas aqueles que estão do lado de fora, chamados de gentios. Todos aqueles que são carnais são aqueles que não têm na sua alma, não é alimentada pelo Espírito de Deus, não ouvem a voz do Senhor, não crescem a voz do Senhor, não tem uma percepção das coisas espirituais. Às vezes até tem sonho, tem que ter a visão. Pastor, mas o ímpio tem sonho, o ímpio tem visão? Sim, a palavra do Senhor diz que Deus deu dons até para os ímpios. Deus deu dons para todo mundo, mas o que adianta o ímpio ter sonho e ter visão, se ele não tem o discernimento? Ele viu, o Nabucodonosor viu, o rei Dario viu, o outro sonhou, fulano sonhou, mas ninguém teve o discernimento. Por quê? Porque eram homens carnais, não tinham discernimento, não tinham noção para que servia aquilo. Um empresário aqui da nossa cidade virou para mim e falou: eu também tenho, eu também tenho. Eu tenho umas revelações aí, os negócios. Eu tinha uma revelação que aconteceu lá com meu cunhado, aconteceu. Eu falei assim: a senhora falou? Eu não falei não. Eu falei: o que adianta a senhora ter uma ferramenta tão bonita que é o aviso de Deus, o alerta de Deus, e a senhora não usar? Só podia ter salvado a sua vida, levado a palavra, dado a fé. E a palavra do Senhor nos diz em Ezequiel 33, 34, da responsabilidade daquele que recebe o alerta de Deus. Eu preguei isso aqui há uns meses atrás, falei, né, sobre a atalaia, responsabilidade. Então o espiritual ele vai ter. Eu estou orando para a irmã, Deus me entrega a visão, eu vou falar com ela. Mas tem carnal que vai orar o ano inteiro, vai orar 2 anos, 10 anos, ele não vai ver nada. Ele não vai ver nada. Por que, pastor, que isso acontece, ele não vai ver nada? Porque ele não está orando para ser um crente espiritual, para ele poder ter visões das coisas espirituais, para Deus revelar para ele, para Deus mostrar para ele. E a coisa maravilhosa, irmãos, é quando você fica na sua cama e pela madrugada o Senhor traz a mensagem. A coisa maravilhosa é quando você deita lá na sua cama e o Senhor te dá um sonho. E quando você levanta e você entende, e o Senhor está te dando discernimento do qual é a mensagem daquele sonho. Qual é a mensagem? Então Paulo está dizendo aí, agora nós vamos condenar os sonhos, nós vamos condenar as revelações. O livro espiritual não tem como dizer nada. O policial ia registrar uma ocorrência que o irmão tinha feito, derrubado a senhora. Como é que ele ia registrar? Seria até uma ofensa, uma calúnia. Ele registrar uma ocorrência que uma senhora caiu na igreja, porque aí o juiz certamente vai perguntar: mas como é que? Então nós vamos ter que chamar o demônio, já que o demônio é que derrubou ela, nós vamos ter que chamar o demônio. Como é que você coloca o demônio no tribunal para poder prestar esclarecimento? Então as coisas do nível espiritual, a gente trata delas no nível espiritual. A gente não trata das coisas espirituais, irmão, no nível da carne. Quando você olha para as portas que muitas vezes elas se fecham, você não está olhando, às vezes, muita gente olha para a porta: ah, pastor, perdi meu emprego. Irmãos, essas coisas são tão espirituais, tão terríveis, tão terríveis. Eu me lembro de uma jovem, o primeiro sacolão que abriu aqui no Bela Vista, aquele grande sacolão, mais de 20 anos atrás, por aí. Eu lembro de uma jovem que trabalhava naquele sacolão. Nós fazemos culto lá na quinta. Então íamos, uma pregação, fazíamos culto na casa dos parentes deles ali, que eu lembro lá para a ceia da
sentar no lugar que ela trabalhava, irmãos, ela foi parar na cadeira de rodas. Mas a família pegada à idolatria, a família pegada de tudo. Aonde falava que tinha alguém que podia resolver, eles estavam indo. A coisa foi tão feia que o tênis que ela usava, ela vinha no trabalho, o tênis dela em pouquíssimos meses, o tênis dela ficou podre dentro dessa batalha. Você olhava para o tênis assim, tênis de sofrer, você colocava a mão dele de sofrer. Uma coisa daquelas que está no nível espiritual. Está no nível espiritual. Você fala mais ou menos uns 21 anos, mais ou menos. Está no nível espiritual. Há muitos anos atrás tivemos uma experiência seca na nossa cidade, na nossa região. Quase 6 meses seca, sem chuva. Alguém que vai lembrar disso? Quem lembra? Não lembra, né? Acho que alguns vão lembrar. Mas agora, nos primeiros tempos, os primeiros, lá no início. E nós estamos orando, Jesus manda chuva, Jesus manda chuva. A chuva vinha lá, relampeava, a chuva chegava ali, quando chegava ali não vinha. E sabe o que acontece? Quando vem seca, a nossa alimentação fica mais cara. O leite ele sobe no preço, as verduras, as frutas. E nós orando. Eu mandei fazer uma faixa para a igreja na época. E quando eu chego lá para poder pegar uma faixa, o cara falou assim, eu estou orando para Deus mandar chuva. Eu estou orando para Deus mandar chuva. Não dá. Quente, seco, as coisas do dia a dia, tudo preço em cima. O cara veio e falou assim, e quando você estava lá na igreja, vocês estão orando para a chuva ali, estava eu e meu filho lá em cima da laje, rezando para a chuva não vir. Porque a gente tinha espalhado um monte de faixa para poder fazer lá no meio, onde o cara trabalhava. E ele subiu para cima da laje e estava fazendo a reza do índio para não chover. O que eu fiz? Peguei aquela informação e vim para casa. De noite fui na igreja. Falei, irmãos, o diabo ele se entregou. O diabo entregou o que ele está fazendo no nível espiritual, as coisas espirituais. Igreja, vamos levantar a oração. Hoje nem vocês vão para casa molhado, mas a chuva. Irmãos, que coisa maravilhosa. Terça-feira, todo na igreja. Eu contei, pedi para o Zé regalar, porque fica meio cismado, né? Graças a Deus, os que eu conheci nos olhos rezadores, Jesus passou o bandão dele, levou uma carreta. No Bela Vista tinha, nessa rua que tinha, em cima não tinha, né? Aí esse outro lá, que ainda está vivo até hoje, Jesus tem uma obra na vida dele, né? Esse ainda não foi, acho que parou. Agora também não precisa colocar nada por dentro, né? Naquele dia ele deve ter aprendido alguma coisa. Irmãos, noite na igreja, oração, igreja nós vamos orar. E naquela terça-feira a chuva veio, mas veio com vontade. Porque está no nível espiritual. O homem carnal vai olhar e vai falar assim, só chove quando Deus quiser. O homem carnal, ele não tem dimensão. Elias falou, vai ficar 3 anos e meio sem chover. E ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Quando chegou no fim daquele período da sua palavra, houve seca, houve fome, houve mortandade para todos os lugares. Elias passou a ser procurado para poder resolver aquele problema e ninguém achava Elias. Ele estava sendo guardado por Deus em algum lugar. Até o primeiro de Elias, possivelmente foi para a casa da viúva de Sarepta. Deus estava guardando ele. Elias era um homem espiritual. Quando ele pega, sobe ao monte, fala para o seu céu, olha para lá no mar. Ele falou assim, vai lá se prover. Foi lá no
vejo nada, vai a terceira, não vejo nada, vai a quarta, não vejo nada. Sétima vez, volta lá. Que exatamente aquele crente sem fé, né? Que fez a campanha 1, 2, 3, 4 vezes, não deu nada. Aí na sétima vez, volta lá, rapaz. Olha para a banda uma vez, você está vendo alguma coisa. E Elias está orando. Está lá falando com Deus. Olha, eu tenho uma nuvenzinha lá. Pode ser uma palma da mão. Aí quando desce, corre a cabra avisa aí para aparelhar sua carruagem, porque está chegando chuvas torrenciais. Irmãos, vida espiritual. Vida espiritual. Aí eu vou te falar, vão lá matar o crente espiritual, vão lá acabar com o crente espiritual, quem não vai ter visão. É o que Satanás está fazendo na terra. Acabando com aqueles que têm discernimento, acabando com aqueles que estão tendo intimidades com Deus, com aqueles amados irmãos que estão com o joelho no chão, orando, buscando a face do Senhor, porque esses conseguem dar discernimento da igreja. Esses têm revelação de Deus, esses têm a palavra de Deus. Então nós olhamos aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Deus está matando. Elias foi procurado, Deus guardou. Daniel foi procurado, está todo tempo pela inveja, tentando fazer acabar com a vida de Deus guardou. José também foi caçado de todo jeito, levaram para ser vendido, levaram para a prisão, voltou depois, posteriormente, para a prisão sob uma falsa acusação, mas Deus está guardando. Por quê? José era um jovem, se tornou adulto, um homem que era espiritual. Então vejamos que a sentença da terra, presta atenção, a condenação da terra, ela é impossível reger sobre a vida espiritual, ela é impossível reger na vida espiritual do crente. Eu estava me preparando, você estava me preparando para casar. Eu tinha conseguido trabalhando numa lanchonete no centro da cidade, mais de 20 anos atrás isso. E me lembro que fazia uma campanha na igreja, saía do serviço, já vinha montar na bicicleta, já vinha com a roupa do serviço, vinha para a igreja. Terça-feira, campanha, Jesus vai dar vitória, Jesus vai dar vitória. Um dia chego lá no trabalho, aí os meninos falaram assim, ó, fica ligado aí, esse rapaz que colocou ele, esse cara vai ficar no seu lugar e vai te mandar embora. Vai mandar embora? Fiquei trabalhando o dia inteiro normal, tranquilo, não fiquei preocupado nada. Eu carregava o envelope do voto do livramento dentro da minha carteira. No final da tarde eu falei para ele assim, faz um vale para mim aí. Você estava pensando em mandar embora, eu já tentei mandar embora, eu já fazer um vale. Faz um vale para mim. Ele pegou e fez um vale. E cara amarrada, feia o dia inteiro, falou. Só meu falou comigo assim, beleza? Ajuda o rapazinho aí, ele vai trabalhar contigo aqui. Mas os bastidores, ele estava planejando, eu falei com Deus. Se o meu casamento é propósito do Senhor, se o Senhor falou que ia preparar tudo, eu tinha 17 dias trabalhando, eu fui na hora, falei, vou comprar isso, 17 dias. Falei, eu quero experimentar. Entendeu? Me fala isso. Se eu não tiver fé para poder ir lá, 17 dias lá para lá. Fui na loja, comprei uma cena de 60, depois fui lá, comprei cama, comprei isso no armário. E o Tiago falou assim, vou te mostrar se vai dar certo. Peguei o dinheiro daquele vale, coloquei dentro do envelope, fui na carteira, segui as atividades da loja, 7h30 da noite, quase 8 horas. Entrei na bicicleta para aqui, peguei terça-feira. Você vai usar aqui. Porque a tua misericórdia, o inimigo está tentando fazer vergonha. Mas a palavra do Senhor vai cair. Vai. Porque eu fiz o voto, eu vou cumprir. Peguei na hora do ofertório, fui lá, cumpri meu voto. No dia seguinte, pegava às 11 da manhã. Eu estou chegando de bicicleta, estou cá do outro lado da rua, o patrão gritou assim, Ei,
quente, com a bandeja na mão, no meio do salão, veio cá, saiu, veio cá na calçada, quando eu atravessei a rua, encostei a bicicleta, ele entrar em casa, a bicicleta veio cá e pegou na minha mão. Ele falou assim, você deve ter orado a noite inteira, né? Eu falei assim, mas por quê? O cara queria ficar no seu lugar, nem apareceu para lá. Eu fiquei lá naquela lanchonete, até aquela quando a lanchonete alguns meses depois, com algumas coisas erradas, não baixou as contas. Mas quem ia sair cedo, que ia rodar, Deus deu tempo exatamente de eu comprar aliança, pagar aliança, comprar cama, pagar minha cama, e Deus deu tempo. Então, irmãos, as coisas espirituais você tem que discernir. Quando a afronta ela se levanta, você tem que discernir as coisas espirituais. Não adianta você arregaçar a manga da sua camisa e partir para o braço, ou partir para a língua. Ó, língua. Não! Crente não vai para essa situação. Crente vai para o joelho, crente vai falar com Deus, vai pedir discernimento, crente vai pedir a Deus a misericórdia e Deus vai agir. Portanto, diz aqui o apóstolo Paulo falando para esses irmãos lá: não preocupe com o que a lei possa dizer, não. Não preocupe com o que as autoridades vão tentar pôr na vida de vocês, não, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação lá. Ou seja, se eles são espirituais, através, amados irmãos, da vida espiritual, do relacionamento com Deus, Deus vai dar vitória. Agora, se eles forem crentes carnais, carnal nem fica na igreja, carnal desvia. O salmista vai dizer no Salmo 15: quem Senhor vai permanecer no teu santuário? Quem vai permanecer no tabernáculo? Ou seja, os carnais não permanecem, amados irmãos, porque eles não suportam a palavra. Os carnais não suportam porque eles não conseguem, amados irmãos, ter compreensão das coisas espirituais. Então hoje, quando você ouve essa palavra, busque de Deus discernimento para a sua vida. Busque para você não se tornar um crente carnal. Porque quando alguém te entregar uma revelação, tem crente que tem medo. Ele entregou uma profecia para mim. O que vai acontecer? Irmãos, eu não tenho medo de profecia nenhuma, eu não tenho medo de revelação nenhuma. Porque o que é de Deus prevalece. E adianta o dele. Glória a Deus. O que vem do Senhor, amados irmãos, vai se cumprir. Ao lado, antes ainda do estado de eu iniciar mais de 20 anos, 22, 23 anos atrás, me lembro um dia, estava uma campanha 7h30, oração no monte, a irmã me deu um casal lá no monte, chegou, encostou de um lado do outro, aqui começaram a ministrar e entregar uma profecia. Tu vai numa terra, num lugar que você não conhece, não precisa preparar como que você vai, não precisa preparar como é que você vai comer, como é que você vai servir, se prepare exclusivamente com a minha palavra. Alguns dias depois, levantou o olhar, era solteiro ainda. O meu coração ardia, vai em Muriaé. Eu falei assim: mas como é que eu vou em Muriaé? Não conheço Muriaé, nunca fui lá, não sei. Eu chamei uma tia, falei assim: vamos lá em Muriaé, é na casa da sua sogra. Aí eu falei assim: prepara com o seu tio. Ele estava subindo a escadaria para ir trabalhar. Quando eu tinha levantado, conhecia, peguei a bicicleta, estava olhando, estava a bicicleta. Mas naquele dia, era para mim especial. Irmãos, Deus preparou a ida, Deus preparou a volta de uma maneira sobrenatural. Deus preparou. Chegaram na entrada da BR ali, o senhor que tinha conhecido meus pais moraram. Aí eu conheço o seu, Deus me deu carro até na entrada do recreio. Cheguei na entrada do recreio, falei eu, minha tia e o meu primo. Começamos a andar, vamos pular para o posto, deu uma preparada carona. Saiu um caminhão de bebida lá em Itaipava, um caminhão de bebida, cerveja, lá de recreio. Passou por nós, cozinhou e foi embora. Quando chegou lá na frente, roda na pista, começou a cozinhar e o ajudante começou a fazer sinal assim. Aí na corrente chegou lá e falou: estão indo para onde? Para a Muriaé. Aí o motorista falou assim: eu vou dar carro para vocês. Aí entramos, fomos embora. O motorista é o filha dele universal no Muriaé.
Vamos lá, chegamos lá, Deus preparou, fez um almoço abençoado. Vamos lá no lugar, uma favela, lá no lugar que só Jesus para ter misericórdia. Fizemos uma oração, fizemos uma obra do Senhor naquele lugar. Caminhando do fim da tarde, eu falei, vamos ir embora, porque nós vamos chegar lá embaixo na BR e o barco não vai escurecer, fica difícil. Foi quando chegamos no posto da polícia rodoviária federal, coloquei o pé dentro da faixa, dei meia volta assim, voltei para da rodovia, eu botei o pé na faixa branca, montou o caminhão azulzinho, novinho, vindo do Espírito Santo, ia lá para o parque. Ele falou, o motorista para, abre a porta e fala assim, vocês estão indo para onde? Eu falei, para o ouvido. Ele falou, entra aí, porque Deus mandou passar aqui, porque tinha algo comigo aqui. Era para mim passar pela estrada que vai, tipo, Miraí, e vai ligar lá em bar. Mas ele mandou passar aqui. O cara era afastado da igreja da Assembleia de Deus, lá na cidade de Bar. Irmão, dentro daquele caminhão ficou estreito. Sabe quando você está na unção de Deus? Sabe quando você está na presença do Senhor? Você está falando nessa reta. Foi, amados irmãos, de Uruguai, 65 anos para nível espiritual. A provisão está no nível espiritual. Se você está achando que homens vão fazer alguma coisa por você, não vai ser não. Se você está com expectativas na terra, larga de ser não. De repente você está confiando em alguma coisa na terra, mas o Senhor está falando contigo nessa noite. Coloca o seu joelho no pó, coloca a sua cara no chão, se humilha para o Senhor, porque aquele que se humilha para Deus, ele é exaltado. Não é aquele que é humilhado que é exaltado, não, é aquele que se humilha para Deus. É aquele que abre o seu coração, que aceita o agir de Deus, é aquele que busca a misericórdia do Senhor. Então, se você for na direção de Deus, ninguém vai poder te condenar. Se você fizer na direção de Deus, ninguém vai poder encontrar aquele que levantar contra o céu, com a selva de Deus, e andando no caminho, na direção de Deus. Não sai faísca na terra. Zacarias vai dizer, aí daquele que toca na menina dos dois órfãos. Aí daquele que toca, sabe porque você quando entra na intimidade com Deus, irmão, todo aquele que se levanta, que ousa levantar, lá no início do ministério, eu me lembro de quando preguei no segunda-feira, à noite, preguei uma mensagem, preguei sobre Daniel, orava para a igreja ouvida, falava no texto de São Vicente, quando as viúvas novas se tornavam ociosas, curiosas e pauleiras. A nós, irmão, quando foi na terça-feira, não era 7 horas da manhã, eu estava levantando, fazendo concreto para preparar a área de onde que fica ali o púlpito. Aquele moço abre o portão e entra, camisa branca, manga comprida, e ele, o Pedro está passando já pela camisa, ele falou assim, varão, a irmã está aí, que era minha sogra, e ele falou assim, então, eu vim falar com ela, mas você também pode escutar. O Espírito Santo falou comigo assim, fecha a sua boca e não fala nada. Não fala. Não responde. E aquele irmão criticou a palavra. Aquele irmão criticou a mensagem. E durante aproximadamente uns 10 minutos ele falou de todas as igrejas onde ele tinha passado. Aonde ele foi membro, que ele não tinha dado certo com o pastor, que ele não deu certo com o obreiro da escola dominical, não sei quem. Foi falando, por fim ele não tinha mais o que falar e despediu e embora. No final da semana, a filha daquele moço chega na nossa casa pedindo ajuda à oração. Aquele moço está internado na antiga policlínica com algo na garganta. Ele estava ali sem saber o que fazer. Ele gastou dinheiro, mais dinheiro para poder tratar daquilo. Amados irmãos, as coisas elas são espirituais. Não toque naquilo que é do Senhor. Não se levante contra aquilo que vem do Senhor. Às vezes Deus usa uma pessoa, a gente quer que a pessoa venha igual os judeus esperavam o rei, que venha o rei com a cara de dor na cabeça, que tenha nascido no palácio, e seja uma pessoa de uma posição social. Às vezes a gente está querendo que a mensagem ela vem da boca de alguém que a gente espera que aquela pessoa não, aquela pessoa na hora, aquela pessoa na isso, aquilo outro. E vamos dizer que Deus vai usar coisa mais simples, mais útil, para poder trazer uma mensagem para você. Amém? Glória. Abre
sobre a palavra do Senhor para não ser condenado. Porque aquele que anda, está em Cristo Jesus, ele não vai sofrer os danos do livro lá fora. Porque a mão de Deus é fiel, é poderosa e vai guardar. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Fica sobre os seus pés.